Pessoas queridas, que as bênçãos de Deus estejam sobre todos vocês. Este é o meu sincero desejo. Bem, hoje é o segundo vídeo do tema O Descanso. E eu começo dizendo que antigamente parece que a vida não era tão corrida. Mesmo em grandes cidades, a vida era mais quieta, mais tranquila. Me lembro quando cheguei em Recife, nos anos 80, a cidade fechava todo o comércio para o almoço. Minha cidade natal é São Paulo, mas minha cidade do coração é Recife. Lá eu poderia dizer que a vida era um pouco mais tranquila, mas isto naquela época. Hoje a correria da vida, os compromissos, as agendas do cotidiano e o afã imposto por uma sociedade que se compromete cada vez mais com o ter, envolve e cobre a todos. Com isto, as pessoas se cansam fisicamente e mentalmente. No entanto, se fosse apenas essa condição, umas boas férias resolveriam e colocariam tudo de volta ao seu lugar. Não obstante, as coisas não são assim. As pressões da vida acabam provocando estresse e a mente e o coração ficam apertados diante das situações. O que fazer então? Fique comigo, pois hoje continuaremos o assunto do descanso. Se você não viu o vídeo anterior, estimulo você a vê-lo. Bem, vamos ao vídeo de hoje. Para iniciar, quero contar uma história verdadeira, mas trágica. O nome do protagonista desta história era Horatio Spafford. Talvez você nunca tenha ouvido falar a seu respeito, mas se você der um Google, você saberá um pouco sobre ele. Vou tentar resumir para você. Em 1871, Spafford já havia sofrido uma grande perda. Primeiro, seu filho pequeno foi perdido para uma pneumonia. Segundo, como ele era um advogado de sucesso em Chicago, havia investido seus ganhos no mercado imobiliário. Naquele mesmo ano, o grande incêndio de Chicago destruiu quase todas as suas posses. Perda de um filho e de grande parte de suas possessões, e isto no mesmo ano. Imagina como aquele homem estava se sentindo, mas a tragédia não parou por aí. 2 anos depois, em 1873, Horatio decidiu que sua família iria passar as férias na Inglaterra, sabendo que seu amigo Dwight Moody estaria pregando na região durante aquele outono. Ele então resolveu mandar primeiro sua esposa e as 4 filhas e mais tarde iria ao encontro delas. Em 21 de novembro de 1873, enquanto elas atravessavam o Atlântico em um navio, esse navio foi atingido por uma embarcação de ferro e o mesmo foi a pique, tirando a vida de 226 pessoas, incluindo as suas 4 filhas. Spafford recebeu a notícia quando a sua esposa, que sobreviveu à tragédia, ao chegar a salvo aqui na Inglaterra, enviou a ele um telegrama que ficou famoso com a mensagem: salva, porém sozinha. Spafford então viajou aqui para a Inglaterra, passando pelo local da morte de suas filhas. Dizem que nesta travessia ele compôs o famoso hino It's Well With My Soul. Numa tradução livre, está tudo bem com a minha alma. No Brasil, este hino foi traduzido como Sou Feliz com Jesus. Então imagina as perdas deste homem, mas mesmo assim, enlutado e com uma enorme confiança em Deus, escreveu este belo hino. Como encontrar paz nas situações difíceis da vida? O escritor do Salmo 46 mostra que ele está em um lugar de hostilidade humana. O verso 4 nos diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Os assírios estavam tentando conquistar Jerusalém.
a cidade de Deus, a morada sagrada do Altíssimo. O exército de ataque provavelmente é o desse povo, conhecido pela barbárie, pelas queimadas e também por ter levado em cativeiro as 10 tribos do norte de Israel para a Síria. Jerusalém está um caos, mas o povo de Deus pode se refugiar na paz de Deus por causa de 3 verdades em que podemos crer sobre o Deus do universo. A primeira verdade é que Deus sustenta seu povo. Vejamos a primeira parte do verso 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Jerusalém pode resistir à convulsão nacional, mas não é isso que a preserva. A presença de Deus dentro dela é a verdadeira fortaleza. Embora a terra se transtorne no verso 1, aqui a presença de Deus não deixa a cidade cair. A única coisa que está derretendo é o poder dos invasores. A segunda verdade é que Deus salva o seu povo. A última parte do verso 5 diz: Deus a ajudará desde a antemanhã. Deus resgata seu povo para que ele possa viver em sua paz. Provavelmente aqui há uma lembrança do Êxodo, quando Moisés estendeu a mão e fechou o mar sobre os egípcios ao amanhecer. Deus salva o seu povo e o leva à paz e à liberdade. A terceira verdade é que Deus fala por seu povo. Confira comigo o verso 6. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Tente imaginar o barulho de uma batalha e o alvoroço de guerreiros combativos. Por mais poder que aquele exército invasor possa exibir, a voz de Deus voa acima de tudo. Ele troveja sobre as águas fortes e faz ouvir a sua voz em todo o campo de batalha para salvar e cessar o conflito. Conclusão, queridos. Você pode dizer em meio ao seu conflito, em meio a uma situação extremamente difícil que você está enfrentando, que tudo está bem com sua alma, tal qual o título daquele hino? Temos paz como um rio, junto ao rio da paz de Deus, sim, o rio que ele forma do caos e da calamidade e o transforma por sua graça e amor em correntes de águas tranquilas. Aleluia! Deus abençoe a todos.